Saúdo a todos, amados irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomem vossos assentos, por gentileza. Por solicitação do pastor presidente, pastor Dionísio, gostaríamos de pedir aos irmãos que estão sentados aí atrás que venham para frente, segundo a orientação do nosso pastor. Há muitas cadeiras aqui vazias que comportam a presença dos amados irmãos. Os irmãos que estão aí atrás, queira por gentileza vir até frente, segundo a orientação do vosso pastor. Meus amados irmãos, é uma alegria quase que inenarrável poder estar com vocês nesta oportunidade, nesta manhã, para compartilharmos uma porção da palavra do nosso Deus. Agradeço desde já a acolhida amável de toda esta igreja, o carinho de todos os obreiros, a amabilidade do vosso pastor Dionísio, que nos recebeu tão bem aqui neste lugar. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo continue com todos vocês. Nosso tema é sobre a função da hermenêutica sagrada diante das novas expectativas da educação cristã. Eu não estarei olhando para a tela, mas estarei acompanhando o que for transmitido à tela através do meu computador. E o nosso querido irmão João Pedro, que eu tive a oportunidade de conhecer, o sogro dele, pastor Olímpio, em Portugal, um homem extraordinário, um homem maravilhoso, estará aqui passando para os irmãos a mesma imagem que está aqui em nosso computador. Devo orientar que tudo que está ali aparecerá na tela, com exceção de algumas figuras, encontra-se no texto que vocês têm em mãos. Eu apenas dissequei esse texto em pequenas partes, pequenas porções mais importantes, então você não precisa anotar muita coisa. O importante numa reunião como esta não é o que você anota, é o que você decide. Acredito que todos vocês, quando vão para escolas bíblicas, seminários, anotam muitas coisas e depois pegam essas anotações e colocam no fundo da gaveta, e algum tempo depois você joga essas anotações fora, porque você não lembra mais de onde veio e assim sucessivamente. Então, numa reunião como esta, é muito importante o que você decide, não tanto o que você anota. Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Um texto muito conhecido por todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu gostaria, portanto, de abrir esta palestra usando como base esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 30 e versículo de número 31. No primeiro momento não estarei explicando esse texto, só o usarei como base, e conforme a nossa palestra for desenvolvendo, aí então eu retomarei a esta passagem e farei então algumas considerações em alguns tópicos do nosso assunto. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. A versão que eu estou lendo é o meio da revista corrigida da imprensa bíblica brasileira. Disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes porventura o que estás lendo? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Meus amados irmãos, em vossa apostila nós temos, em primeiro lugar, a definição da palavra hermenêutica. Em primeiro lugar, basta dizer que a hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar as escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. Quando nós falamos que a hermenêutica ela é bíblica, isto quer dizer, portanto, que existem outras formas
de hermenêutica. Nós podemos falar, por exemplo, da hermenêutica jurídica, que também é um campo de atuação onde os formandos acadêmicos de direito estudam técnicas e discutem formas de interpretar a lei. Temos também a chamada hermenêutica sociológica, que é um elemento usado pelos sociólogos para interpretar os fatos sociais. Temos, portanto, a hermenêutica filosófica, que é e se ocupa do estudo da compreensão, do estudo do conhecimento. Chega mesmo a estar relacionada à ciência filosófica conhecida como epistemologia ou gnoseologia, que é a ciência do conhecimento. A hermenêutica filosófica, portanto, também é uma outra área da hermenêutica. Um grande teólogo alemão chamado Wilhelm Dilthey, melhor dizendo, um grande historiador alemão chamado Wilhelm Dilthey, chamava a hermenêutica como a ciência do espírito, isto é, referindo-se à hermenêutica como a ciência de todas as áreas acadêmicas de formação humana. E ele colocava, portanto, a hermenêutica como ciência geral. Quando falamos, portanto, de hermenêutica bíblica, nós estamos, portanto, falando a respeito das técnicas de interpretação do texto bíblico e não diretamente referindo-se às outras formas de hermenêutica. Quando dizemos, portanto, que a hermenêutica é a disciplina da teologia exegética, isso quer dizer, portanto, que quando você vai estudar a teologia, você pode comparar a teologia como um edifício de 5 andares. Ora, quando você entra num edifício, você entra pelo primeiro andar, a menos que você esteja de helicóptero para entrar pelo último. Mas geralmente você entra pelo primeiro andar. É o primeiro andar a recepção e a base de todo o prédio, de todo o edifício. Na teologia, nós podemos comparar a própria ciência como um edifício de 5 andares. E o primeiro andar é chamado de teologia exegética. Você pode repetir isso comigo? Teologia exegética. A razão pela qual nós falamos que a hermenêutica bíblica é a disciplina da teologia. Mas que teologia? Daí a teologia exegética. A teologia exegética, que procede da palavra exegesis, exegese, que significa extrair, é a ciência ou a parte da teologia que ensina as técnicas para compreender melhor o texto sagrado. Na teologia exegética, entra muitas ciências, assim como num andar tem vários apartamentos, no andar da teologia exegética também há várias disciplinas que podem ser consideradas como apartamentos, como, por exemplo, o chamado apartamento da filologia sacra ou das línguas sagradas. Quem estuda teologia exegética estuda, portanto, também as línguas originais, principalmente o grego e o hebraico, que compõem, na verdade, um dos apartamentos desses andares. Quem estuda teologia exegética também estuda aquilo que se configura chamar tecnicamente em teologia de isagoge bíblica ou de introdução bíblica, que são as disciplinas que procuram auxiliar o estudante a compreender melhor o texto sagrado. E entra nesse caso a geografia bíblica, entra nesse caso o estudo do cânon, da canônica, da formação da Sagrada Escritura, todo tipo de conhecimento que esteja relacionado à melhor compreensão da Sagrada Escritura, que é chamada de introdução bíblica ou isagoge bíblica, que seria também mais um andar. Mais um apartamento. Há vários apartamentos nesse primeiro andar, que aqui eu não falarei por causa da exiguidade do tempo, mas fica aqui pelo menos 2.
o da filologia sacra, que estuda as línguas originais, e da introdução bíblica, que trata das disciplinas que auxilia o aluno a compreender melhor a Sagrada Escritura. E o terceiro apartamento é a hermenêutica, que ensina as técnicas de interpretação do texto bíblico. Então, na verdade, no chamado edifício teologia, nós estamos no primeiro andar, no apartamento de número 3, que ensina técnicas de interpretação do texto bíblico. Acima do primeiro andar, nós temos a chamada teologia bíblica. O que faz a teologia bíblica? Ela procura investigar, de acordo com o contexto do Antigo e do Novo Testamento, as teologias específicas de cada tomo, do Antigo e do Novo Testamento. Isto é, você pode estudar Deus com base nos textos do Antigo Testamento, e você pode estudar teontologia ou Deus com base nos textos do Novo Testamento, procurando entender como cada época, cada um desses dois volumes compreendem e tratam da doutrina de Deus. Aí nesse campo entra a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, a sociologia do Novo Testamento, a sociologia do Antigo Testamento, métodos de estudo do Antigo e do Novo Testamento, e assim sucessivamente, que compõem apartamentos desse segundo andar. O terceiro andar nós podemos chamar de teologia histórica. O que faz a teologia histórica? Ela procura, uma vez que foi feita a teologia exegética, em que a pessoa auscultou, procurou entender o sentido do texto, depois tentou compreender no segundo andar a teologia específica do Antigo e do Novo Testamento. Agora, no terceiro andar, procura-se, com base na teologia histórica, procurar entender o desenvolvimento da doutrina. Como na igreja, portanto, foram discutidos os temas doutrinários. Por exemplo, atualmente, tanto eu como você sabemos claramente que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não é isso? Todavia, nos primórdios da igreja primitiva, a igreja não tinha consciência disto. A igreja do Oriente, por exemplo, que estava em Bizâncio, ela entendia que Jesus Cristo, que Maria havia gerado Deus. E a igreja do Ocidente, que estava em Cesareia e Antioquia, considerava que Maria havia gerado homem. E a igreja, portanto, discutia: Maria gerou o verdadeiro homem ou o verdadeiro Deus? Veio, portanto, Orígenes e veio a dizer que Maria havia gerado tanto a Deus como homem. E aí, portanto, Orígenes cunhou um termo teológico chamado teântropos, isto é, de teós, Deus, e antropos, homem. Jesus Cristo era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, a expressão teântropos. Então, hoje, quando nós sabemos que Jesus Cristo era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, isso a gente só entende com base no estudo da teologia histórica, onde vai estudar a história das doutrinas, a história da doutrina do pecado, a história da doutrina da salvação, e assim sucessivamente. Quem gosta de teologia sistemática precisa entender a teologia histórica, porque você acaba, de uma maneira sintética, dominando quase todas as discussões pertinentes a essas doutrinas. No quarto andar, o que nós temos? A chamada teologia sistemática. E essa teologia sistemática não é chamada apenas sistemática porque ela coloca a doutrina em ordem. Ela é chamada sistemática principalmente porque ela usa um sistema dentro da teologia para compreender a doutrina. E a teologia sistemática que nós temos usado costumeiramente, ela está dentro de um sistema filosófico conhecido como positivismo e racionalismo, onde nós procuramos, portanto, dar uma explicação sensata e racional do conjunto doutrinário que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E como está, portanto, dividido essa teologia sistemática? Quais são os apartamentos que compõem essa teologia sistemática? Você sabe, porque você é professor da escola dominical e conhece muito bem. Em primeiro lugar, bibliologia, que é o estudo da Sagrada Escritura. Em segundo lugar, teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Em terceiro lugar, angelologia, que é a doutrina dos anjos. Depois você tem o quê? Antropologia,
logia, que é a doutrina do homem. Depois você tem a doutrina do quê? Hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Depois você possui a doutrina cristologia, que é a doutrina a respeito de Cristo. Depois você possui o que? A doutrina soteriologia, que é a doutrina da salvação. Depois paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Depois eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Depois escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. São cerca de 10 apartamentos no quarto andar. Então, nós que militamos dentro da escola bíblica dominical, precisamos dominar isso. Como você guarda essa expressão? Muito simples. Ó, a Bíblia diz, como é que você guarda todas essas doutrinas? A Bíblia diz que Deus criou os anjos e o homem pecou, Deus enviou Jesus, que preparou e executou a salvação, que é executada pelo Espírito Santo, que forma a igreja que guarda as últimas coisas. Então, nessa pequena frase, você tem as 10 disciplinas principais da teologia sistemática que compõem o quarto andar do edifício chamado teologia. No quinto andar, nós temos, na verdade, a chamada teologia prática, onde encontra a educação cristã, homilética, e assim sucessivamente, teologia pastoral e assim sucessivamente. Observe, portanto, que para o professor ser um bom professor, tanto de teologia nos seminários como de teologia na escola dominical, ele precisa, na verdade, passar pelo primeiro andar, que é a teologia exegética, e precisa conhecer as línguas sagradas, ele precisa conhecer as técnicas de interpretação do texto bíblico, ele precisa saber das disciplinas que auxiliam na melhor compreensão do texto sagrado. É por isso, portanto, que falamos que a hermenêutica é a disciplina da teologia exegética, que ensina as regras para interpretar as escrituras e a maneira de aplicá-las corretamente. Quando falamos, portanto, de hermenêutica, é bom entendermos que esta palavra é tão diferente para muitas pessoas, procede do original grego remeneia, que significa interpretação. Quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais. E daqueles dons vocais, ele diz o quê? Profecia, línguas e interpretação de línguas. Perceba que a palavra interpretação, no original, é a palavra hermenêutica, é a palavra de hermeneusen, ou hermenêutica. Então, o próprio texto original da Sagrada Escritura, para falar de interpretação de línguas, utiliza a palavra hermenêutica, que é ali, naquele exato momento, interpretado por interpretação. Agora perceba, por que não é tradução? Olha só, por que hermenêutica nesse caso não é traduzida como tradução, mas por interpretação? Porque quem está interpretando a glossolalia ou a língua estranha, ele não está interpretando palavra por ele não está traduzindo palavra por palavra. Pelo contrário, ele está dando o sentido daquelas palavras. Perceba bem isso aqui, olha só, preste atenção aqui. Em arre enrologos, cairologos em proston theon, kai theos em rologos. Provavelmente alguns irmãos aqui que conhecem grego sabem bem o que quer dizer. Mas este texto original, que é 1 João capítulo 1, versículo 1, ele está no original. E eu posso, portanto, traduzir como interpretar. A tradução está como ocorre na Bíblia. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Isto daí é, portanto, uma tradução. Quando se trata ali da glossolalia, por exemplo, que é da língua estranha, o texto não está dizendo que ele está traduzindo palavra por palavra, que ele está interpretando, dando apenas o sentido. Então, nesse primeiro aspecto, a hermenêutica significa dar o sentido
daquilo que é incógnito ou desconhecido por aquele que fala e por aquele que ouve. O glossolalo, ele fala uma língua que ele não conhece, e a audiência ouve também em uma língua que ela não conhece, e o intérprete da língua, o hermeneuta da língua, que é aquele que possui o dom de interpretação de línguas, dará o sentido do que quer dizer aquelas palavras. Segundo, Marcos capítulo 5, versículo 41, a palavra hermenêutica também aparece com o sentido de tradução. Quem é que lembra desse texto? É aquele célebre texto que Jesus Cristo aproxima-se e disse, Talita cum. Não é para você fazer, como eu já ouvi alguns pregadores dizendo, e Jesus Cristo, aproximando daquele velório, chamou aquela menina pelo nome, dizendo, Talita cumi, levanta-te. Não, o nome da menina não é Talita cumi. Tanto que Marcos, que estava escrevendo para os romanos, coloca a expressão em aramaico, Talita cum, e aí ele coloca um aposto, aquelas duas vírgulazinhas, que vem para explicar. E ele diz, que quer dizer, menina, levanta-te. Então essa palavra que quer dizer, no original, é a palavra hermenêutica, é a palavra de hermeneusen, que quer dizer isto mesmo que está ali traduzido. Isto é um texto, é uma palavra que procura explicar o sentido do original aramaico que os romanos ou gentios não entendiam. Então, quando Jesus disse em aramaico, Talita cum, aí Marcos colocou um aposto, que quer dizer, isto é, que se interpreta por, que se traduz por, menina, levanta-te. Outro sentido da palavra hermenêutica, portanto, é tradução. O terceiro sentido que eu gostaria de levantar para vocês agora é o sentido de Lucas capítulo 24, versículo 27, quando Jesus Cristo explica o sentido dos textos do Antigo Testamento. O texto ali é muito claro que Jesus Cristo, começando por Moisés, que se refere à Torá, não é isso? Começando pelos profetas, que referem-se aos Neviim, a segunda divisão do cânon hebraico, e os Salmos, que era o primeiro livro da terceira divisão, conhecida como Ketuvim ou Escritos. Diz então a Bíblia que Jesus, começando por todas essas três divisões, explicou-lhes o texto, tudo quanto o Antigo Testamento dizia a respeito dele. E a palavra explicar aí, no original, é a palavra de hermeneusen, é a palavra hermenêutica. Nesse caso, portanto, o que significa a palavra hermenêutica? Pode significar, em primeiro lugar, interpretação. Pode significar, em segundo lugar, tradução. Pode significar, em terceiro lugar, explicação. Vamos falar todos juntos esses três sentidos de hermenêutico? Primeiro, interpretação. Segundo, tradução. Terceiro, explicação. Veja aí, de acordo, portanto, com Atos 8, 30 e 31, que foi o texto que nós usamos como base, a hermenêutica, portanto, é a ciência, a hermenêutica bíblica, é a ciência teológica que se ocupa com a interpretação e a compreensão dos textos bíblicos, sendo essencialmente uma disciplina, uma tarefa que se ocupa em compreender o texto bíblico. Veja, portanto, que nessa passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o que diz o eunuco? Como poderei entender se alguém não me explicar? E diz a Bíblia que Filipe, começando por essa escritura, que era o texto de Isaías, explicou-lhe todo o entendimento daquele texto, no versículo 30 e 31 de Atos 8. Portanto, a tarefa da hermenêutica é essencialmente explicar, tornar o sentido do texto incógnito, oculto, torná-lo revelado e
compreensível. Você executa um bom trabalho de hermenêutica quando você consegue fazer com que o seu aluno entenda o que o texto quer dizer. Aí sim você está fazendo a tarefa e a atividade de um hermeneuta. Vamos continuar. Não precisa se preocupar com a apostila, porque tudo isso está justamente lá. Leia comigo quais são os objetivos da hermenêutica, todo mundo? Todo mundo? Traduzir o texto original, tornando-o compreensível em língua vernácula. Eu já dei um exemplo aqui de João capítulo 1, versículo 1, não foi? A respeito do texto original. Agora vamos ver alguns exemplos. Quando nós, portanto, pode clicar, meu irmão. Quando nós olhamos, portanto, a questão da formação dos textos bíblicos, os irmãos têm aí em frente uma página do chamado Codex Sinaítico. O Codex Sinaítico é um códice, um dos textos originais do Novo Testamento, que foi encontrado em um mosteiro por Tischendorf. E nesse caso, nós temos ali, nas duas colunas da esquerda dos amados irmãos, o finalzinho do Evangelho de Lucas, e temos na terceira coluna, da esquerda para a direita dos irmãos, o início do Evangelho de João. Usando os recursos modernos do computador, nós conseguimos selecionar um dos textos de João, que é aquele que aparece ali num plano maior. E eu, portanto, coloquei embaixo, em caracteres maiúsculos, em grego maiúsculo, o que está lá em cima, naquela parte maior. Quando você observa esse original, você verifica o quê? Em primeiro lugar, que ele foi escrito em grego. Daí a necessidade de você passar pela teologia exegética, onde você vai estudar as línguas originais. Segundo, esse texto também está escrito em maiúscula. Todas as letras estão em maiúscula, que é a chamada escrita uncial, que é a escrita característica até o século X. A partir do século X, com a reforma palaciana que faz um imperador romano, ele então coloca as escritas em minúscula, que é chamada escrita cursiva. Mas nesse caso é escrita maiúscula. Outra coisa que você observa, está escrito em grego, está escrito em letras maiúsculas. Outra coisa que você observa, não há separação entre as palavras. É o que é chamado scriptio continua. Isso é, o texto todo era escrito sem interrupção entre uma palavra e outra. O texto ali diz, ó, panta de autu egênito kai roris autu egênito ude em ro gegone em autu zoe em kai rezoe em tofus kai to antropos, que era a continuação ali, que é João capítulo 1, versículo 3 e 4. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz dos homens, é o sentido. Então observa, portanto, que o primeiro papel da hermenêutica é tornar o texto bíblico compreensível em língua vernácula, porque originalmente a Bíblia não foi escrita para nós. Originalmente a Bíblia foi escrita em hebraico, grego, com muitas porções em aramaico e muitas outras palavras de outras línguas. Você encontra palavras egípcias, você encontra palavras caldaicas, você encontra palavras romanas e assim sucessivamente. Então, observe, portanto, um outro detalhe desse manuscrito. Esse é aquele era o maiúsculo, esse já era o minúsculo, passa o outro. Esse aqui é uma outra forma de códice, é um caderno grande, não é isso? Com textos escritos e assim sucessivamente. Perceba, portanto, que a tarefa de quem lida com a hermenêutica bíblica é procurar traduzir, é procurar deixar o texto dentro do original relacionado à compreensão da língua portuguesa, como em outros idiomas também. Neste caso, uma tradução diretamente dos manuscritos gregos, uma tradução diretamente daquilo que se chama de original, e a gente pode falar mais sobre isso. Vamos, portanto, observar como isso se dá na prática.
Veja o texto de Mateus 12, 40, por favor. Onde nós temos, nesse texto de Mateus 12, 40, isso aí, meu querido irmão João Pedro, olha só. Mateus 12, 40 é aquela passagem muito conhecida de todos nós, que Almeida Revista e Corrigida traduz de uma forma, e Almeida Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional, a Bíblia na linguagem de hoje, muitas outras versões traduzem de modo diferente. Por que eu estou levantando isto aqui para os irmãos? Em primeiro lugar, que apesar de nossa convenção, a CGADB, ter estipulado para o culto das Assembleias de Deus o uso da Almeida Revista e Corrigida, no entanto, nós sabemos que muitos dos nossos irmãos usam variadas versões dentro do culto. E até mesmo na escola bíblica dominical, a irmã que é professora, o irmão que é professor, usa uma versão que às vezes é diferente da versão do seu aluno. E às vezes, portanto, você lê um texto que na Bíblia do seu aluno está de modo diferente. E se você não se aperceber disto, você poderá entrar em dificuldade se você não souber explicar a razão pela qual o seu texto está diferente da do seu aluno. Esta é a razão prática, objetiva, pela qual estou fazendo essa pequena apresentação, para você tomar consciência disto. Preste atenção, não se preocupe em querer dominar todo esse conteúdo, todo esse assunto. Meu objetivo aqui é provocar vocês, é instigá-los à investigação, é procurar dar aos irmãos desejo de continuar esse estudo de hermenêutica depois que eu encerrar o assunto. Porque isto leva-se tempo para a gente adquirir, para aprender, tem que se estudar, tem que se ler. Mas o meu objetivo não é que você saia dominando o assunto, mas que você tenha uma compreensão da dificuldade e das questões que estão relacionadas a esse assunto. Vejam esse texto de Mateus que nós destacamos. O texto lá em cima está em grego, que está no original. E ali está a transliteração em Ionas, em Tecoilíatos, Queto, 3 Remera, Cai, 3 Nuctas. Que a Almeida Revista Corrigida traduz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E a Almeida Revista Atualizada diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Ora, o seu aluno pode lhe perguntar: professor, professora, Jonas esteve na barriga de um mamífero, que é a baleia, ou Jonas esteve na barriga de um grande peixe? Como é que é esta tradução? Portanto, você precisa saber o que é uma tradução, você precisa saber o que é uma interpretação, e você precisa conhecer também as formas de interpretação do texto bíblico para você poder dar essa explicação ao seu aluno. Neste caso, se você for observar, nós não temos aqui, na Almeida Revista e Corrigida, uma tradução. Nós temos, na verdade, uma interpretação. Eu disse para vocês anteriormente que na tradução você dá o sentido que corresponde ao texto original. E na interpretação você procura transmitir a mensagem ou a forma como você entende aquela passagem ou aquela expressão ou aquela palavra. Nesse caso, o original diz apenas colieto quietus, que é traduzido literalmente por monstro marinho ou grande peixe. A Bíblia em nenhum momento disse que Jonas foi engolido pela baleia. A Bíblia diz que Jonas foi engolido por um monstro marinho, que Jonas foi engolido por um grande peixe e não por uma baleia. Todavia, Almeida, baseado na fenomenologia das coisas, isto é, como as coisas se manifestam para você. Veja que nós costumamos dizer ainda hoje o quê? Que o sol nasceu. E nós sabemos que o sol não nasce. Mas voltado para a maneira como a natureza se revela, dizemos: hoje o sol nasceu. Mas o sol não nasceu. Nós costumamos, às vezes, ainda dizer que morcego é ave. E, na verdade, pássaro. E morcego, na verdade, é um mamífero. Baseado tudo na fenomenologia das coisas, na modo como as coisas se apresentam. Nesse caso, o que ocorreu? O texto original diz grande peixe e
Provavelmente, Almeida entendeu que grande peixe fosse uma baleia. Em vez de ele traduzir, portanto, por grande peixe, ele interpretou como sendo uma baleia. E hoje, na verdade, Almeida Revista e Corrigida vai corrigir essa consideração da corrigida, colocando ventre do grande peixe. Daí para que você possa observar rapidamente. Deixa eu ver, meu tempo já está quase encerrando. Meu Jesus, eu vou encurtar os exemplos aqui, mas quero apresentar um último. Marcos capítulo 9, versículo 24. Tem muitos exemplos, aquele de 1 Samuel era muito interessante para nós conhecermos, mas aqui para falarmos rapidamente das versões, eu gostaria que você analisasse. Por favor, pode passar tudo. Marcos 9, versículo 24, nós temos aí 4 principais traduções: Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional e a tradução ecumênica brasileira, que é chamada de TEB. Cada uma dessas 4 traduções usa metodologia diferente na hora de interpretar, na hora de traduzir o texto. Eu sei que muitos irmãos aqui têm várias Bíblias, mas lhe interessa saber, na verdade, a versão bíblica que você usa. E quando você definir-se pela versão bíblica, você precisa compreender qual foi o método ou os métodos usados para aquela versão bíblica. Porque cada versão tem uma metodologia diferente. Quando você pega um texto da Nova Linguagem de hoje, o que acontece? Você percebe que o texto da linguagem de hoje, muitas das vezes, o que? Diferencia-se do texto que você está lendo, não é verdade? Quando você pega o texto da Bíblia Viva e você vai comparar com outras versões, você percebe que é tanto diferente da Nova Linguagem de hoje, como é diferente da Bíblia que você usa, Corrigida, NVI ou TEB. Por que são diferentes? Porque elas usam metodologias diferentes na hora de traduzir. Nesse caso, portanto, para ser mais sintético, porque as horas se avançam, nós temos Almeida Revista e Corrigida, que nós temos: e logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Perceba ali que está destacado em preto a palavra com lágrimas e Senhor, que serão expressões ou palavras que serão omitidas nas outras versões. Aí o seu aluno na escola dominical está, na verdade, com a versão da Ara, que vai dizer: imediatamente o pai do menino exclamou, e a palavra com lágrimas vai aparecer entre colchetes. Eu creio, ajuda na minha falta de fé. Um outro aluno seu tem uma Bíblia NVI, onde vai omitir as palavras com lágrimas e Senhor. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. A TEB vai trazer logo: o pai do menino exclamou: eu creio, vem em auxílio da minha falta de fé. Se você observar bem, vai virar uma Babel a sua escola bíblica dominical, quando cada um desses alunos estiverem com versão diferente, porque um vai ler e vai terminar primeiro do que o outro, e o outro ainda estará lendo palavras que não possuem na versão dos outros alunos. Como isso se explica? Olha, na verdade, precisaria de bastante tempo para explicar isto aqui, mas eu gostaria de dizer para vocês que tudo aí depende do método de tradução e das famílias de manuscritos bíblicos que são usados. Por exemplo, Almeida Revista Corrigida usa o chamado texto recebido, que é o texto feito por Erasmo de Roterdã em 1460, que era um texto mais longo. A NVI e a TEB usam o chamado texto crítico, que é um texto diferente da Almeida Revista Corrigida, que ele é mais curto do que o outro. E a Almeida Revista Atualizada é uma revisão que foi feita na Almeida Corrigida, não com base no texto
recebido, mas com base no texto crítico que baseia a NVI. Então perceba que para você dominar esse assunto é preciso muita leitura, muita prática, muita observação, mas eu estou elencando isto aqui apenas para você observar que ser professor de escola dominical, principalmente intérprete da palavra de Deus, explicar o texto, conhecer as escrituras, isto é um trabalho, isto traz para nós uma responsabilidade muito grande. Vamos pressupor aqui que o carro de algum dos irmãos aqui deu um problema mecânico. Você vai levar para quem? Vai levar para o mecânico. Você vai levar o carro para o açougue? Não, você tem que levar para quem entende de mecânica. Vamos pressupor que alguém tem um problema no coração. E você vai até o mecânico? Não, você vai ao cardiologista. Imagine que você na sala de operação encontra um sujeito com um macacão cinza, todo sujo de graxa, com a mão grossa, toda suja de óleo, abrindo uma caixa de ferramenta, tirando serrote, tirando chave de fenda, alicate, você lá na maca para ser operado, você olha assim, você é o médico. E o camarada diz, não, eu sou o mecânico. Se você não morrer de susto, você vai morrer na operação. Mas perceba só uma coisa, se eu levo o meu carro para o mecânico, porque entende de mecânica, mas não levo para o padeiro, porque o padeiro entende de pão, se eu levo o meu coração para o cardiologista e não para o mecânico, porque o mecânico entende de carro, mas o cardiologista que entende de coração, porque os pais têm que levar os seus filhos para a escola dominical, para um professor ou professora que não entende de Bíblia. Me explica isso, por favor. Se tudo que fazemos dentro do nosso cotidiano entregamos para um especialista, porque chega, portanto, na escola bíblica dominical, um professor não é especialista dentro da sua área. Então, nós, professores, professoras da escola bíblica dominical, precisamos ser especialistas em Bíblia. E isso envolve, na verdade, conhecer não apenas o conteúdo, mas também como foi formado e assim sucessivamente. Vamos correr um pouco mais. Por favor, irmão João Pedro, volta à tela principal. 2. Um outro objetivo da hermenêutica, eu tenho mais 15 minutinhos, vou passar rapidinho, é compreender o texto dentro do seu ambiente histórico, cultural e léxico-sintático. Preste atenção aqui. Quando eu falo histórico-cultural, baseia-se no princípio de que a cultura do Antigo e a cultura do Novo Testamento são culturas diferentes da nossa. Quando você lida com o texto bíblico, você não está falando e se comunicando com um povo que possui a mesma cultura que você. Você está lidando com uma cultura que está separada do Antigo Testamento para nós quase cerca de 4.000 anos. E do Novo Testamento, cerca de um pouco mais de 2.000 anos. Nós temos, na verdade, quase 6.000 anos de distanciamento cultural do texto do Antigo Testamento para o texto do Novo Testamento. Isso significa, portanto, que para eu compreender o texto da Sagrada Escritura, eu preciso também fazer um exercício chamado de hermenêutica histórico-cultural, onde eu vou procurar entender não apenas a história, mas o contexto, a cultura que deu margem àquele texto. Perceba, por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples. Eu tenho um livro chamado A Família no Antigo Testamento, História e Sociologia, onde eu explico muitos costumes do Antigo Testamento. Mas por exiguidade do tempo, eu quero mencionar aqui apenas um texto muito simples, que é do conhecimento de todos vocês, Romanos capítulo 7, versículo 24, quando o apóstolo Paulo diz o quê? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, evidentemente que você entende a palavra miserável, você entende a palavra corpo, você entende a palavra morte, não é isso? E parece não ser um texto muito difícil de compreender. Mas quando você vai investigar a questão histórico-cultural, você passa a compreender o que o apóstolo Paulo quer dizer. Isso significa, portanto, que esta compreensão histórico-cultural é necessário para interpretar tanto o texto do Antigo quanto do Novo. Neste caso aqui,
Ovídio pode elucidar muito bem. Na obra Metamorfose, Ovídio faz uma citação da forma como os romanos tratavam os assassinos. Quando a pessoa cometia um assassinato e era pego pelos romanos, o que ocorria? Os romanos pegavam esta pessoa e o cadáver morto, o cadáver, né, que foi assassinado por esse indivíduo, e colocava o corpo do assassino preso ao corpo do defunto. Mão com mão, pé com pé, boca com boca, olho com olho, nariz com nariz, barriga com barriga. E deixava o indivíduo lá no meio da praça. Conforme o corpo do indivíduo ia apodrecendo, ia sendo comido, carcomido pelos bichos, o assassino também sofria e sentia, era sufocado tanto pelo cheiro, como também sentia vivo os bichos também corroendo a sua carne imóvel ali naquele lugar. E quando o apóstolo Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte, o contexto cultural é este, onde ele fala que até chegar o momento da nossa redenção, nós ainda conviveremos com o pecado, nós ainda conviveremos com a carne, nós ainda conviveremos com esta natureza pecaminosa. E ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? A razão pela qual ele diz, o querer fazer o bem está em mim, mas o mal que eu não quero eu sempre faço, como se essa carne, chamada pecado, a natureza pecaminosa, estivesse tão relacionada a ele que ele não pode se desvencilhar, se afastar dela, porque ele está preso, faz parte da natureza pecadora do homem. Veja, portanto, como o contexto histórico-cultural pode ajudar a elucidar essas questões. Tem muitos outros exemplos, como lá em Gálatas, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo falando a respeito dos judaizantes, ele vai referir, quisera eu que esse que vive vos inquietando aí pela circuncisão, quisera eu que eles o quê? Sabe o que diz o texto original? Que eles se castrassem. Não é isso? Que eles estavam, na verdade, dizendo, os judaizantes na igreja da Galácia estavam dizendo, você tem que guardar a lei e a graça, Jesus e Moisés. Para você ser mais santo e ser salvo, você precisa cortar a pele do prepúcio, a circuncisão. O apóstolo Paulo vai dizer, obrigado meu irmão, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, que isso não é necessário. Mas que, se aqueles que vivem vos importunando a fazer a circuncisão para se tornar mais santo, quiserem ser santos, por que eles não se castram de uma vez? Agora preste atenção. Só que o contexto cultural explica muito bem o que o apóstolo Paulo quis dizer a respeito disso. Por quê? Na Galácia tinha sido instituído o culto à deusa Cibele. E a deusa Cibele, que eu tive a oportunidade, nessa viagem que eu fiz recentemente agora, tive a oportunidade de conhecer, porque lá em Portugal estava vendo uma mostra de antiguidades religiosas, e tinham, na verdade, ali uma estátua, um poste ídolo da deusa Cibele. Na Galácia havia se instituído um culto que era o seguinte, preste atenção nisso. Havia uma mitologia de que a deusa Cibele tinha se apaixonado por um jovem grego chamado Átis, e esse Átis, todavia, se apaixonou por uma mulher terrena. Acontece que Cibele, portanto, estando ela com ódio por causa da nova paixão desse jovem grego chamado Átis, acabou, portanto, castrando-o, para que ele não pertencesse a nenhuma mulher. E em torno dessa lenda, dessa mitologia, surgiu, portanto, um culto à deusa Cibele, onde os sacerdotes da deusa se castravam para se tornarem mais santos e dedicados e fiéis à deusa. E o apóstolo Paulo, na verdade, está querendo dizer, olha, se esses aí que vivem vos inquietando a fazer a circuncisão querem ser mais santos, por que eles não fazem como os sacerdotes da deusa Cibele, que para se tornarem mais santos acabam se castrando? Não tire só uma pele, não, corte tudo e se torne santo ao modo dele. É isso que ele está dizendo ali.
Irmãos, lamentavelmente, eu gostaria até de responder isso aqui, mas eu não tenho possibilidade de dar exemplos fora daquilo que eu procurei, pelo fato do tempo. Eu estou correndo, eu tenho aqui, na verdade, só 6 minutos para encerrar a aula. Então, eu não posso aqui dar algumas explicações sobre esse tempo aí. Vamos continuar então. 3. Explicar o sentido do texto com todas as justificativas possíveis. Eu vou correr um pouquinho, isto é, quando você der a interpretação do texto, você não pode dizer, eu sinto que o texto quer dizer isso, eu acho que o texto significa. Isto, na verdade, a hermenêutica como ciência não está fundamentada e baseada no que eu penso, no que eu sinto, mas está baseada em leis, princípios e normas. Então, quando você, portanto, for dar a interpretação de um texto, você precisa justificar essa interpretação. Seja uma justificativa histórico, como eu acabei de fazer nesses textos que lemos, seja uma justificativa léxica ou gramatical, como aquelas que eu apresentei das palavras, e assim sucessivamente. É importante, portanto, que o professor saiba responder, mas dando justificativa, estando com embasamento sobre aquilo que se propõe. Não é para dizer, estou sentindo, eu acho, vem aqui uma palavra rema, absolutamente nada disso. E hermenêutica não vale essa questão que eu estou sentindo, eu penso, eu acho. Não, tem que ser justificado, tem que ser fundamentado. 4, tornar a mensagem das Escrituras inteligíveis ao homem moderno. Isto é, todo propósito da hermenêutica é conduzir o homem a Cristo. Uma hermenêutica que afasta o homem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não pode ser considerado hermenêutica confiável, porque o propósito da Sagrada Escritura é para que conheçamos a Deus, entendamos o plano salvífico e possamos, por meio das Escrituras, viver vidas dignas de modo a agradar a Deus. Então a Bíblia nos aproxima de Deus. Uma interpretação da Bíblia que me afaste de Deus, ou uma interpretação da Bíblia que afaste o seu aluno de Deus, não deve ser considerado hermenêutica confiável, porque um dos propósitos da hermenêutica é traduzir e tornar a palavra de Deus inteligível ao homem moderno, a fim de conduzi-lo a Cristo. E aqui, portanto, insere-se um assunto que o pastor César havia abordado dentro do seu tema, que é a respeito da linguagem teológica, que é um outro assunto que não dá para nós abordarmos aqui. Vamos ver rapidamente, irmão João Pedro, passa aí, por favor, algumas regras rápidas. Eu tenho não mais do que 3 minutos, vou dar apenas essa regra e vou encerrar. Veja, portanto, que uma das regras fundamentais da Sagrada Escritura é a leitura escorreita do texto bíblico. Por que nós falamos da leitura correta da Sagrada Escritura? Porque nós percebemos que muitos erros, muitas heresias e equívocos surgem por uma leitura errônea da Sagrada Escritura. Diz o texto que nós lemos, e aqui eu vou tomar para vocês mais uma vez. Entendes tu o que vem lendo? Perceba que a palavra entender, entendes tu, o pronome, que vens lendo outro verbo. Veja que a relação de ler está intrinsecamente relacionado a compreender. Uma verdadeira leitura é aquela que permite que compreendamos aquilo que estamos lendo. Eu poderia falar de analfabetismo funcional, de muitas outras coisas, mas não é o momento que minhas horas se esvaíram. Mas eu gostaria que você entendesse o seguinte: a palavra entender do original grego aqui é a palavra gnosko, que vem a palavra gnosis, gnosticismo, que significa conhecimento, conhecer, saber, entender. E a palavra ler, entendes tu que vens lendo, é a palavra anagnosco. Veja só que interessante. A mesma palavra que é formado para entender é a mesma palavra que no grego é usado para
leitura, significando que o ato de ler deveria nos levar imediatamente ao ato de compreender. Todavia, nós sabemos que não é assim, que às vezes nós lemos e a leitura, do seu modo superficial, as pessoas entendem como decodificar o signo linguístico, as palavras, não é isso? E às vezes você sabe pronunciar e ler uma palavra, mas não sabe entender o que ela significa. Não ocorre isto? Você lê uma palavra, isto é, você decodificou o código linguístico. Mas qual o significado dela? Às vezes você não sabe. Então a leitura não envolve apenas a decodificação do código, mas o entendimento do que isso quer dizer. Veja que o eunuco, ele lia, isto é, ele decodificava o código, mas não compreendia, ele não sabia o sentido daquelas palavras. Nisso, portanto, toda leitura deve nos levar imediatamente ao ato de compreensão, mas o ato de compreender difere-se, portanto, do ato também de ler. Nesse caso, portanto, você deve verificar que nós que somos professores, para encerrarmos, devemos fazer uma leitura escorreita ou correta da Bíblia. Determinado professor da escola dominical leu Provérbios capítulo 14, ou Provérbios número 14. A mulher sábia edifica a sua casa. E ele, não sabendo ler corretamente, ele leu da seguinte forma: a mulher sábia é de ficar em casa. Não, uma leitura distorcida. Ele leu errado. A mulher sábia é de ficar em casa. Ele mudou com a leitura errada completamente o sentido do texto. Pastor César Moisés conta o caso que ele presenciou, de que numa das igrejas que ele estava, determinado pastor foi ler que a lei nos conduziu de aio, não é isso? E o pastor colocou a mão no bolso e disse: irmãos, a lei serviu-nos de aio. Coisa gloriosa, irmãos, é a lei servir-nos de aio, porque nós já somos luz do mundo, somos sal da terra, e a lei é o aio que dá o tempero. Ele entendeu que a palavra aio, que no original é paidagogos, condutor, ele entendeu que estava se referindo a alho. Então, na verdade, a leitura correta da Bíblia é o primeiro princípio para você compreender o texto. Vocês ouviram o caso daquele pastor lá em São Paulo, porque justamente aqui em Mato Grosso não ocorre, que ele começou a ensinar adultério, que ele saiu aí no Fantástico, no Jornal Nacional, que ele lendo Oséias, ele disse, o texto dizia: ama uma mulher adúltera. E ele leu: vai e adultera com ela. E aí ele começou, portanto, a ensinar. Ele mesmo já estava com outras mulheres além dele, e baseado em Oséias 3, que diz: vai e ama uma mulher adúltera. E ele entendeu que era no imperativo, estava dizendo: vai e adultera. E o repórter falou assim: mas o senhor já percebeu que o acento aqui não diz adultera, mas diz adúltera? E ele olhou assim: e é verdade, eu vou ter que refletir sobre isso aí. Então perceba que uma leitura escorreita da Bíblia é o primeiro princípio para compreendermos adequadamente o texto bíblico. Meus amados irmãos, nós encerramos por aqui, nossas horas já se avançaram, mas eu espero que o pouco que mencionamos aqui e falamos possa servir de esteio, de base, de fundamento para as suas pesquisas. Eu gostaria de lhe orientar no seguinte: a CPAD tem ótimas obras de hermenêutica. Tem o meu livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, onde eu ensino as técnicas de interpretação do texto bíblico. Ela tem também o outro livro de hermenêutica do John Stein, um livro também muito bom. Procure na nossa editora obras que tratem de hermenêutica, para que possamos fazer um excelente trabalho para o nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vos abençoe em nome de Jesus.